irmãos e amigos, hoje está fazendo 25 dias que nós estamos vivendo um isolamento social. A igreja ainda está fechada, os cultos ainda estão suspensos e nós estamos em oração, com fé, com esperança e confiantes que vamos viver dias melhores. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor que falou muito ao meu coração nesta manhã de consagração. Levítico, capítulo 6, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Hoje eu quero falar sobre o altar do holocausto. Quem era responsável pelo altar do holocausto? Bom, em Êxodo capítulo 28, versículo 1, o Senhor separa Arão e os seus 4 filhos para ministrarem o ofício sacerdotal. Sim, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Sim, eles eram responsáveis por esta função. Tá bom? Eu quero trazer 3 considerações dentro desse texto, sim, que são importantes. Os holocaustos eram considerados santos, por quê? Eram ofertas que eram apresentadas a Deus. Os sacerdotes que os apresentavam a Deus eram consagrados, ou seja, santos, eles tinham que ter uma vida realmente de santidade. E por último, o altar sobre o qual os sacrifícios eram oferecidos era considerado santo. Muito bem, então era mandatório, ou seja, tinha que ser realmente feito, era mandatório, com relação ao altar do holocausto, ele permanecer aceso. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O sacerdote, ele tinha deveres, sim, ele tinha responsabilidades, sim, ele tinha que se dedicar, sim, ele tinha que se empenhar, ele tinha que realmente fazer um esforço, sim, era exigido muito dele para que o fogo do altar não se apagasse. Bom, eu quero trazer 4 deveres, sim, e responsabilidades do sacerdote com relação ao altar do holocausto. Primeiro dever, ele tinha que remover a cinza do altar do holocausto. Segundo dever, ele tinha que separar essa cinza e levar essa cinza para fora e colocar essa cinza no lugar limpo. Terceiro dever do sacerdote, ele tinha que trazer lenha e acender o altar do holocausto, manter aceso o altar do holocausto. E quarto dever do sacerdote, ele tinha que colocar em ordem o holocausto. Está vendo aí? Então, como manter o altar do holocausto aceso se não houvesse ali o empenho, a dedicação do sacerdote? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Bom, esse texto se aplica a nós, pastores. Nós temos que viver uma vida de santidade. Nós temos que nos manter limpos na presença do Senhor e temos que manter o fogo do altar também aceso, ou seja, uma vida de dedicação, uma vida de consagração, uma vida na presença do Senhor. Mas eu quero também aplicar esse texto a vocês, me lembrando também da primeira epístola que Pedro escreveu, sim, para os crentes da sua época. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa
luz. Então, é dever também seu, sabe, manter o seu altar aceso, é dever seu manter o seu altar limpo, é dever seu fazer a sua consagração, sim, fazer as suas orações, é dever seu fazer os seus devocionais, é dever seu também louvar ao Senhor, é dever seu também, sabe, viver uma vida também de temor, que agrade ao Senhor. Então, vamos ficar com essa palavra, tá bom? Que seja mandatório para a nossa vida. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Que assim seja. Que Deus te abençoe mais e mais.